Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, um podcast especialíssimo hoje com o nosso grande amigo Rodrigo Alves. Olha, Lucas, vou contar para você que eu tô até emocionado de voltar a receber o Rodrigo aqui. É o hat-trick do Rodrigo, a terceira participação dele no podcast. Pode pedir música, tem isso aqui também, porque estamos falando de um global. E você aí que no último domingo passado, domingo do Jogo das Estrelas, virou até amigo do Jorge de Sá, Lucas. Como é que é para você receber um global no nosso podcast? Cara, se você tá emocionado, imagina eu, né? Já que você não deixou nem eu participar dos dois primeiros, porque o Rodrigo era muito VIP para mim. E agora, finalmente, agora que eu tive contato com a mídia mais famosa do mundo, né? Uma das mais famosas do mundo. Tive contato e fiz amizade com a Hortência, com o Rodrigo, já que ele até me convidou para aparecer no Sport TV. Interagir com o Jorge de Sá. Agora, finalmente, aí convidado a um podcast com o Rodrigo Alves. Estou aqui muito emocionado. Olha, Rodrigo, agora falando assim, sem brincadeira, a gente ficou muito feliz com a sua estreia, a gente te conhece, né, de longa duração, assim, e tem sido muito prazeroso ter você no nosso lar, assim, eu posso falar de coração que abrir assim a TV, ouvir sua voz irradiando na minha sala, assim, parece uma brincadeira, tem um tom meio jocoso, mas de coração, assim, me deixa muito tranquilo de assistir o jogo, assim, tem sido muito prazeroso, acompanhei você na NBA, no NBB, e vou continuar acompanhando, tenho certeza que vai ser um grande ano. Como é que tem sido, Rodrigo, para você essa estreia aí, esses primeiros dias de comentarista esportivo, de fato, da NBA e do NBB? Ah, cara, vocês são debochados, mas são muito queridos, né? Muito obrigado aí por mais um convite para participar desse podcast maravilhoso, que realmente eu sou muito fã e tô felizão de estar de volta aqui. Você devia ter me avisado antes que Nepopop ia estar presente, que eu viria mais bem vestido. Mas, de qualquer forma, é uma honra. E, cara, tá sendo uma experiência, obviamente, muito legal, né? Porque, principalmente por poder me dedicar 100% agora ao basquete. Nos últimos anos eu até cheguei a fazer algumas participações, mas vinha trabalhando no Globoesporte.com em tempo integral. Agora não, né? Agora, cara, é só ver jogo, estudar e ficar pesquisando que nem um louco. E a gente gosta, né? O pior é isso, a gente gosta desse negócio. Então tem sido uma experiência bem legal. Claro que ainda estou buscando ali a melhor logística, porque tem muita coisa envolvida, né, numa transmissão. É a pesquisa, é a estatística, é o Twitter, é o microfone, é a cadeira, é um monte de coisa ali para você se preocupar. Então, às vezes ainda fico meio perdido ali, mas tem sido muito bacana e a galera tem ajudado muito lá também. Estou muito grato, tá bem legal. Uma coisa que está me deixando um pouquinho preocupado nessa sua ascensão meteórica, Rodrigo, é o programa Dois Pontos. Eu tô com medo do Dois Pontos ficar para trás. Me deixa tranquilo aí, vai continuar como a gente, nesse formato, esse mesmo duração, semanalmente, também com aqueles dropzinhos durante o jogo. Dá para a gente ficar tranquilo quanto a isso? Não, pode ficar 100% tranquilo, porque o Dois Pontos está muito de pé, continua igualzinho. E, inclusive, até a gente tem planos de avançar no Dois Pontos, né? Assim, fazer coisas mais legais no playoff. E até nessas conversas com o Sport TV, a gente ainda vai discutir, né, formatos. E a nossa redação vai mudar, né, fisicamente. A redação do Globoesporte.com vai migrar para o mesmo lugar onde é a redação do Sport TV. Então, isso vai ser ali, não sei, daqui a alguns meses, talvez nessa temporada ainda. Então a integração deve aumentar mais ainda. Eu estou bem empolgado com Dois Pontos. O máximo que vai acontecer é tipo eu não dormir de uma segunda para terça, porque às vezes vou estar num jogo segunda à noite, e o Dois Pontos a gente grava muito cedinho. Mas, poxa, isso aí com prazer danado, fazer o programa lá com o Rock e o Twitter também a gente continua. É maravilhoso aquele programa. A gente está muito empolgado, cara, eu e o Rock com o programa. O programa é muito legal e a gente certamente vai continuar firme nele. Precisamos trazer o Rock aqui, hein, Rodrigo? Ajuda aí a gente convencer o Rock a vir falar conosco, ia ser um grande prazer receber o Rock também, a outra metade. Você sempre fala assim, né? A outra metade desse perfil. O Rock é meio estrela, né? Não gosto de mentira, né? Não, o Rock é uma gente boa, é só convidar que ele participa, sem problema nenhum. Aí, Lucas, vamos convidar o Rock para o nosso podcast? Eu só queria, realmente, se o Rock vier aqui, eu vou conseguir obrigar ele a falar sobre o Suns, né? Que no NBA 2 Pontos eu fui trollado veementemente pelo Rock. E aí tô esperando essa oportunidade aí de obrigá-lo a comentar a temporada maravilhosa do Josh Jackson. Rodrigo, você que trabalha em dupla lá, eu queria até alguns conselhos, porque eu não consigo lidar com o Lucas boa parte das vezes. É difícil, né? Eu saio como repressor. E essa semana ele teve a pachorra
de escrever um longo textão sobre o Suns. Eu li, inclusive. E assim, dizendo assim, já que lá no podcast eu não posso me manifestar, você tá entendendo? Assim, eu fiquei de um cara que não deixa ele exposto, que na verdade eu tô só protegendo, né? Eu tô protegendo ele dele mesmo. Um dia ele vai mas nessa entender eu nem posso te ajudar muito, porque eu e Rock a gente é comportadinho, assim, a gente não tem muita revolta, não. Você realmente está numa enrascada aí para controlar o Lucas, não é fácil. Ó, quem quiser ler o texto do Lucas, está lá no nosso site do Medium. É o medium/café com acento hífen Belgrado. A gente tentou deixar nada acessível, mas se você conseguir decorar isso, ou você escreve no Google, agora já está valendo, você escreve Google Medium Café Belgrado, você acha a nossa página, tem um texto bem legal, agora sério, bem legal do Lucas sobre o Phoenix Suns. E ele explica um pouco o que tem de galhofa, o que tem de verdade, o que tem de projeção aí para o futuro do Suns. Agora, o tema do podcast hoje, inclusive, surgiu também por conta de um projeto nesse mesmo portal do Medium. Eu acompanhei já há algum tempo o trabalho que o Rodrigo fez. O Rodrigo, quem não conhece o Rodrigo de longa data e quer saber um pouco da sua trajetória, chegou agora, ouça o nosso podcast com o Rodrigo chamado Varandão da Saudade. Aliás, o nome foi dado pelo Rodrigo e a gente está usando desde então. A gente vai para a terceira edição nesse sábado, agora com o Alfredo. Foi na última edição, nesse sábado com o Alfredo, já são 3, um com o Bulga, um com o Rodrigo e outro com o Alfredo, 3 varandão da saudade, né? Eu não sei qual é o plural de varandão, varandões da saudade? Varandões. 3 varandões da saudade já, e lá o Rodrigo conta toda a sua história, mas das suas diversas histórias que a gente contou lá, todas foram ligadas ao basquete, né? A cobertura esportiva desse esporte que a gente ama tanto. Só que, concomitante a isso, o Rodrigo também tem pelo menos uma grande paixão aí sobre o qual ele não tem o menor pudor de falar sobre, e que também já se dedicou longamente a pesquisar, a viver também culturalmente, que é a história da cultura punk. Claro que não só dessa região, mas especificamente nós vamos falar hoje da região ali da Bay Area, a região onde está situado hoje o grande time da NBA do momento, a região ali de São Francisco, Oakland, Berkeley, região da Califórnia, onde os Warriors dão esse baile de basquete aí já pelo menos há 3, 4 anos. E aí, assim, eu vou falar a verdade para vocês. Eu queria trazer o Rodrigo de volta para o nosso podcast. Eu queria também falar um pouco desse grande trabalho dele relacionado ao punk. E eu queria também poder discutir um pouco essa questão especificamente do Golden State Warriors, que é mais do que uma grande franquia de basquete. Eles têm assim uma percepção de NBA que é outro patamar, assim, é outra coisa, é um tipo de franquia que não existe, assim, eu acho que não tem equivalente. É uma franquia que tem uma participação ativa na política dos Estados Unidos, tem uma percepção de o que é posicionamento político dos seus jogadores, da sua comissão técnica, da sua direção. E a gente conversando antes, acho que muito isso tem a ver com a própria cultura ali, política, artística da região. E o Rodrigo, ano passado, 2017, ele fez uma viagem temática. O Rodrigo fez viagens temáticas já sobre basquete, a gente até contou isso lá no podcast do Varandão com ele, mas uma viagem especificamente temática do punk na Califórnia, né, Rodrigo? Foi isso que aconteceu? Foi isso, cara. O punk rock é um hobby, né? Que eu tenho, assim, uma paixão musical, né? Como todo mundo tem suas paixões musicais. E já cheguei até, engraçado, né? Eu lembrei agora, a ter um site, muito antes do Rebote, sobre punk rock, chamava Planeta Hardcore. Mas era mais das bandas de hardcore de Nova York, assim, um outro tipo de hardcore. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Essa viagem que eu fiz agora no ano passado, em agosto, era uma viagem que a princípio seria só para ver alguns shows, assim. Eu estava juntando uma grana já para fazer uma viagem de férias e nunca tinha ido para a costa oeste dos Estados Unidos. E aí fui ali para Califórnia, para São Francisco e Los Angeles, para ver alguns shows de algumas bandas da cena ali que eu gosto muito e que raramente vêm ao Brasil. E acabou virando uma viagem maior que isso, porque eu acabei mergulhando ali nessa questão também política daquela região, histórica, social. Tem muita coisa que me interessa ali, nesse sentido mais social, e é uma região muito rica nesse aspecto. E eu acho que tem muito a ver com essa cultura dos times locais ali, principalmente o Golden State,
que fica ali em Oakland. Para quem não sabe, eu fiquei hospedado em São Francisco, mas fiquei indo muito para Oakland e Berkeley. São duas cidades irmãs ali, uma grudada na outra. Tem uma avenida, a Telegraph, que corta as duas cidades de norte a sul. E o Golden State joga em Oakland, né, na Oracle Arena. E aquela região toda ali é uma região muito progressista politicamente. Eu não vou nem usar aqui esquerda, porque acho que esquerda e direita são conceitos que estão ficando meio ultrapassados aí. Mas tem um histórico ali muito forte de luta por direitos civis, o movimento hippie foi muito forte ali nos anos 60. Então é impossível não ser contaminado, no melhor dos sentidos, por essa cultura que impera ali naquela região. E eu acho que muita coisa do que a gente vê no Golden State hoje, em relação a posicionamento político sobre o Donald Trump, e a gente está com um gancho bom agora para falar disso, que daqui a alguns dias o Golden State vai jogar em Washington, e seria a visita à Casa Branca, né, como acontece tradicionalmente com os times campeões. No ano seguinte, quando você vai jogar em Washington, você é recebido na Casa Branca. E para quem não lembra, o Donald Trump retirou o convite para o Golden State, porque os caras são muito críticos ao governo Trump. E aí criou-se essa celeuma. Então os caras vão para Washington jogar contra o Wizards, mas não vão à Casa Branca, que eles estão achando ótimo também, cá entre nós. Eles até anunciaram que vão fazer outras coisas, vão numa escola e ter uma interação com crianças, vai ser até um evento fechado à imprensa. Mas enfim, isso está acontecendo agora, nesses dias aí. Então é um gancho bacana para a gente discutir por que o Golden State é um time meio diferente dos outros. E aí você pode até não gostar do time, tem implicância com o time, mas acho que são assuntos bacanas aí para a gente conversar. O Rodrigo falou uma coisa, Lucas, que me chama atenção, assim, porque eu sempre fui muito ligado a essas questões de preocupação social, preocupação política, e também sempre fui muito fanático por basquete e favorável ao underdog, né, ao azarão, ao time mais fraco. E o Golden State sempre foi esse time que a gente gostava, né, olhava com certo carinho, porque, enfim, eles não preocupavam ninguém. Quando eles chegavam aos playoffs, a torcida animadíssima, e eles eventualmente ganhavam jogos, ganhou até uma série uma vez que ficou famosa, aquele time do Baron Davis, né? Só que nunca foi um time assim poderoso. Era um time que fazia a sua graça ali, mas não tinha tanta força. E quando, primeiro, Curry vira o jogador que revolucionou o basquete, acho que dá para dizer que a marca de transformação desse time foi a chegada do Steve Kerr para a posição que era ocupada pelo Mark Jackson. O Steve Kerr, ele teve aquela passagem pelo Phoenix Suns, né? Antes ele era do Yahoo, na verdade. E aí ele recebeu o convite de ser o General Manager do Phoenix Suns, fez um trabalho horroroso, voltou para a TV e logo em seguida recebeu o convite para ser técnico do New York Knicks e do Golden State. Acabou escolhendo a escolha certa, né, do Golden State. E aí ele já pegou o Stephen Curry com um passinho à frente do que tinha sido na carreira, né? O Stephen Curry, nos primeiros anos dele, teve problemas de contusão muito sérios, sempre no mesmo tornozelo, e o Mark Jackson conseguiu aproveitar uma boa temporada do Curry já com um contrato renovado, num valor bem baixo para os padrões da NBA. Foi uma temporada 100% do Curry, ele fez mágica naqueles playoffs, não passou do segundo round, mas já deixou claro que ele tinha capacidade de ser muito explosivo. Teve um jogo que ele fez 20 pontos no terceiro quarto, não lembro agora o adversário, mas foi um jogo assim que todo mundo tinha que parar o que estava fazendo para assistir. Então já foi um grande sinal do que o Steve Kerr teria pela frente, né? E aí, depois disso, foi aquela sinergia maravilhosa, Steve Kerr e a equipe do Golden State já na primeira temporada, aquele ano maravilhoso do título, né? O primeiro técnico novato campeão da NBA. Então foi um casamento que deu certo. E que deu certo também fora das quadras, né? O Steve Kerr tem sempre um jeito brincalhão, um jeito mais descontraído de lidar com a imprensa, principalmente se você comparar com o Popovich, por exemplo. Mas o Steve Kerr, ele não só é descontraído, mas como ele também é firme nos pensamentos dele, né? Ele não fica em cima do muro, ele toma decisões, toma posições políticas, inclusive, e que encaixou muito bem com o resto da equipe e com os donos da franquia, né? E totalmente o contrário do caso se ele tivesse optado por esse caminho do New York Knicks, né? É um grande e se dentro da NBA, porque ele não ficou tão longe assim de acertar com o Knicks,
A proposta do Knicks chegou primeiro, era boa, ele estava tentado a acertar, ele já falou isso algumas vezes, mas ele acabou optando pelo projeto do Golden State, né? Sobre o Rodrigão, essa viagem maravilhosa dele aí, eu queria que ele falasse o que ele acha que vai acontecer na temporada que vem, né? Que é a última do Golden State em Oakland, e depois eles vão para São Francisco, né? Saber se o Rodrigão passou por lá, se eles já estão começando a ficar temerosos com isso, já estão mais chateados, e também o outro lado, né? A expectativa do pessoal de São Francisco recebendo finalmente o Golden State para jogar por lá. Pois é, cara, só antes de comentar isso que você falou sobre o Steve Kerr, eu acho que ele se encaixa muito bem também, não só no time e com os dirigentes locais ali, que pensam também bastante como ele se encaixa muito bem nessa cultura política da região. O Steve Kerr, para quem não sabe, assim, a gente conhece muito ele como jogador, mas nem todo mundo sabe que ele nasceu no Líbano, assim, nos anos 60, o avô dele é um cara que saiu dos Estados Unidos e foi para uma missão humanitária na Síria para resgatar mulheres e crianças órfãs de guerra. O pai dele, que era um acadêmico super respeitado, estudioso de Oriente Médio, morou no Líbano e foi assassinado por terroristas, reitor de universidade. Foi assassinado com 2 tiros na nuca quando estava no escritório dele, morto por terroristas de daquele grupo que depois viria a ser o Hezbollah. E, enfim, ele tem uma alma política, ele carrega uma carga política que ele traz para a vida dele até hoje. Por isso que ele se posiciona o tempo inteiro. Agora, quando teve o massacre na escola da Flórida, ele fez uma crítica muito forte ao Trump, né, dizendo que o governo dos Estados Unidos não está preocupado com essa questão do controle de armas. Ele sempre tem declarações muito fortes. Mas voltando ao tema que o Lucas levantou, foi curioso isso, cara, porque eu não sei se eu dei azar ali ou se eu realmente fiquei com uma impressão meio diferente, assim, de que o Golden State Warriors não é o time queridinho dali da região, entendeu? Eles falam muito no Oakland Raiders, no 49ers, ali aqueles times mais da NFL, né? Ali na BR, eu lembro que eu fui a uns 2 ou 3 almoçar assim, né, num restaurante ou num bar mais temático de esportes, e é NFL de cabo a rabo. E tudo bem que eu tava numa época lá que não tava rolando NBA, e então talvez tenha pesado um pouco isso, mas até nas paredes, assim, eu lembro que eu achei uma camisa do Draymond Green, assim, numa parede, num cantinho, sabe, era a única peça de decoração. Então, assim, não senti muito esse burburinho lá sobre a mudança, sobre como é que vai ser. Eu fiquei hospedado em São Francisco, mas eu também confesso para vocês que eu não estava muito de olho em basquete lá. Primeiro porque não estava rolando a temporada, né, era em agosto. E segundo porque eu estava meio obcecado com essa história do punk rock. A viagem foi meio para buscar referências. A viagem foi muito em cima do Rancid, né, que é uma das bandas ali da região, banda que nasceu ali em Berkeley. Então eu fiz meio um mapeamento das letras da banda e fui atrás de referências geográficas, onde eles citavam, eu ia lá ver como é que era, gravei uns pequenos documentários, assim, em alguns lugares, na Universidade de Berkeley, que é uma das universidades mais famosas do mundo de música, né, muito renomada. Então eu estava muito nessa correria, tanto é que foi até engraçado, porque eu fui a Oakland umas 2, 3 vezes e não passei nem perto da Oracle Arena, e depois eu desci, fui para Los Angeles, fiquei hospedado no centro de Los Angeles e não passei perto do Staples Center, eu estava tipo a 2 quadras do Staples Center. E não fui porque eu estava meio nessa obsessão de punk rock. Eu devo ser perdoado por isso ou não? Eu acho que é totalmente perdoável. Eu também entro numas vibes assim, que eu dou umas mergulhadas alucinantes assim e esqueço o resto do mundo. Eu acho que, inclusive, Rodrigo, dessa história, antes da gente continuar falando do Golden State Warriors e desse grande momento da franquia, da cidade, tem uma situação ali que eu só fiquei sabendo lendo os textos que você produziu, né? Para quem quiser acessar, tem o Medium do Rodrigo. Rodrigo Alves Medium, no Google, e ele te leva para lá. Tem um nome o projeto, né, Rodrigo, que você batizou assim, como é que chama mesmo? O Punk na Califórnia. Se você botar no Google Punk na Califórnia Medium, você já acha logo no Google, e ali eu reuni, são 5 capítulos. Tem a parte do Rancid, tem um capítulo do 924 Gilman, que é um clube muito conhecido, que foi o berço de todas essas bandas lá, Rancid, Green Day, dessa cena mais da Bay Area. Depois tem as ruas de Los Angeles, que aí é mais a cena dessas bandas tipo NoFX, Pennywise, Bad Religion, Lagwagon. Um festival que eu fui lá também, em São Bernardino, enfim, o material tá todo lá nesse médium.
Eu realmente recomendo, se você gosta de música, assim, você não precisa nem gostar de rock especificamente, nem especificamente ainda do punk rock californiano, mas se você gosta de música, de cultura musical, vale muito a pena, assim, recomendo ardentemente a leitura. E lendo essas matérias, eu vi todos os vídeos também, o Rodrigo mostrando um talento ali, que ele costuma esconder. Também mostrou esse talento aí na edição do nosso vídeo lá, queria parabenizar o Rodrigo e agradecer a força que ele nos deu. E ali o Rodrigo entrevistou um gerente, coordenador, funcionário relevante de uma gravadora, um selo, né, não era independente, né, um selo de discos de punk rock dos anos 90. E no meio dessa entrevista ele saca do bolso uma carta, olha só, Lucas, que ele trocava com o cara quando era o jovem Rodrigo lá do Rio de Janeiro, ávido por novas músicas. E ele se correspondia, o jovem Rodrigo, entre um basquetinho e outro, se correspondia com um figurão, dá para dizer um figurão, um nome relevante do punk rock californiano, para pedir discos, novidades, né? Olha isso. Cara de pau, hein? Isso não, para comprar, não era. Não, ele comprava. Para comprar. Mas isso aí é o seguinte, esse cara é o Chris Applegram, que era presidente da Lookout Records, que era a gravadora mais importante daquela região ali. Tem a Alternative Tentacles também, que é do Jello Biafra, vocalista do Dead Kennedys, que é uma banda super importante. Mas a Lookout foi a gravadora que lançou o Green Day, que lançou o Rancid, que lançou essas bandas todas que depois estouraram. E nessa época, quando eu era moleque, tipo há uns, sei lá, quase 30 anos, não tinha internet ainda, né? Não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha nada disso para você conhecer as bandas. Então o que a gente fazia? Eu e meus vizinhos, a gente mandava carta pedindo catálogo das gravadoras, os caras mandavam um catálogo pelo correio, a gente lia o catálogo, ia meio no chute, bom, essa banda aqui deve ser legal. Mandava uns dólares amassadinhos dentro do envelope, chegava lá e os caras mandavam um CD pra gente. Esse processo demorava às vezes 3 meses para chegar o CD. Mas era assim que a gente conseguia ter acesso a essas bandas naquela época. Assim, era um processo totalmente diferente de hoje, né? Hoje está tudo disponível para você, né, na internet. E aí a gente trocava e os caras respondiam as cartas à mão, né? Mandavam recados e catálogos e adesivos e brindes e não sei o que. Era uma relação que era muito legal. Quando você sabia que estava para chegar a carta, você ficava super ansioso naquela semana ali, caramba, todo dia ia na caixinha do correio para ver se chegou. E quando chegava um disco novo, era uma festa, juntava todo mundo para escutar, ou na minha casa, ou na casa dos meus vizinhos. Então era um momento bem legal. E aí, tanto tempo depois, como eu fui fazer a viagem, essa gravadora já acabou, não existe mais. Mas eu achei o cara no Facebook. E aí, obviamente, o cara nem lembrava, né? Porque eles se correspondiam com gente do mundo inteiro. Mas eu tenho numa pasta aqui todos os catálogos e tal, as cartas da época, e levei e mostrei pra ele ficou feliz da vida lá, foi bem legal, um cara super gente boa também. Mas eram outros tempos, mas eram tempos bem legais também, não quero ser saudosista aqui não, mas era bem legal. Pô, imagino, essa história eu achei sensacional, uma das várias histórias sensacionais. Agora, voltando especificamente ao nosso tema, tem esse ponto aí que eu chamo a atenção. A gente sempre falou aqui, e ao longo desse podcast retomamos essa trajetória dessa região especificamente dos Estados Unidos como nem é forçar o tema, acho que é adequado, como uma região que é o berço da contracultura. A gente está falando ali da Universidade de Berkeley, a gente está falando do movimento dos anos 60, o movimento hippie dos anos 60 é muito relevante nessa região. A gente está falando dos punks dos anos 80, 90. A gente está falando do movimento gay, tem um filme muito bonito do Harvey Milk, que se passa todo em São Francisco. Uma série de causas sempre contraculturais, contra-hegemônicas. E, nos últimos anos, São Francisco também foi se notabilizando por abrigar o Vale do Silício, que aí é a virada, digamos, de um novo tipo de postura também do capitalismo estadunidense, né? Ali no Vale do Silício, onde se instalam as grandes empresas tecnológicas. Boa parte das empresas mais relevantes dos Estados Unidos tem escritórios nessa região. Várias daquelas que querem se tornar relevantes também se instalam lá, ficaram famosas as várias histórias sobre o Vale do Silício. E, em algum modo, São Francisco virou também a cidade que é o berço do dinheiro do futuro, o smart money.
isso também acaba mudando um pouco a cara da cidade, né? A cidade não é só mais um berço da contracultura, mas é também um berço de um tipo de capitalismo que é afastado daquele do Wall Street, né? É uma outra chave. Eu lembro sempre que o Bill Simmons sempre coloca essa diferenciação no sentido, os donos da NFL são os donos do old money, é petróleo, é gás, é as empresas milenares, várias empresas que construíram sua fama nesses ramos mais antigos mesmo do capitalismo estadunidense. Enquanto a NBA foi se identificando nos últimos anos com essas grandes empresas de tecnologia. Tem vários desses donos da NBA que são ligados a essas áreas, mesmo aqueles com mentalidade mais retrógrada, por exemplo, o caso do Mark Cuban, que essa semana aí voltou à tona. Não é incomum, aliás, ele se manifestar de modo que vai um pouco nesse sentido. Ao mesmo tempo, nos últimos anos a gente tem uma mudada de chave, inclusive da franquia do Golden State Warriors, que de azarão, daquele time que todo mundo é simpático, ele acaba também experimentando uma nova face, né? Ele acaba sendo o time a ser batido. O time que tirou o melhor jogador disponível de sua cidade, porque era uma cidade ruim, e trouxe para a sua cidade, mesmo depois de tê-lo derrotado. Eu estou falando, claro, do Kevin Durant. Lucas, quando o Golden State traz o Kevin Durant, ele atrai para si uma grande antipatia da liga, não? Sim, a história de como se formou essa franquia vencedora do Golden State é bizarraça, né? Porque eles tinham a maior escolha deles de draft, desse elenco primeiro, né? Sem Kevin Durant, era o Curry ali, numa escolha que ele foi passado por New York Knicks, foi passado 2 vezes pelo Minnesota. Na verdade, ele não chegou até a chance do Knicks, ficou pertinho ali, né? Mas ele foi passado 2 vezes pelo Minnesota, saiu já no fim do top 10, né? Do meio para o fim do top 10 do draft. E as outras escolhas, Draymond Green, segunda rodada, Klay Thompson, escolha no fim da loteria, o Harrison Barnes também, que era uma escolha mais ou menos alta, né? Foi 6ª ou 7ª escolha, mas mesmo assim era o menos relevante do conjunto. Então, o Golden State Warriors, como ele se tornou antes do Kevin Durant já campeão, já recordista de vitórias, é uma história assim totalmente à parte dentro da NBA, que sempre se notabilizou por ter aquele cara, normalmente uma escolha top 5 do draft, né? Um Hakeem Olajuwon, um Michael Jordan, um LeBron James, um Shaquille O'Neal. Então sempre os grandes times foram formados em torno desses caras que chegavam para dominar já a NBA. Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, todos esses. Tim Duncan. Então, quando você pegava uma escolha dessa do draft, você já esperava um futuro promissor na sua frente. E o Golden State foi por um caminho totalmente alternativo, até talvez em homenagem à localidade onde ele está, e tomou a NBA assim de um jeito muito inesperado, né? Então, quando fez aquela campanha já que pegou o primeiro lugar do Oeste, todo mundo falava, mas nos playoffs a coisa é diferente, vai enfrentar outros times e tal, numa série de 7 jogos. Foi campeão e ainda todo mundo falando, mas também pegou fulano machucado, o Cleveland Cavaliers jogou sem o Kyrie Irving, sem o Kevin Love, o San Antonio não estava completo, ou não pegou o San Antonio, porque o San Antonio esse ano caiu para o Clippers, né? Então, ficaram botando já defeitos no primeiro título do Golden State. E aí vem aquela segunda temporada ainda mais avassaladora, com quebra de recordes, e segundo MVP do Curry, dessa vez unânime, coisa que o LeBron James nunca conseguiu na vida, ser MVP unânime. Então, jogou ainda mais o Golden State lá para cima. A essa altura, ele já não era aquele time tão queridinho assim, né? Já tinha. Porque quando você ganha, não tem jeito, cara. Se você ganha, você tem hater, vem junto no pacote, não dá pra você ser querido e ser campeão. Querido por todos, né? Mas aí o fato de Kevin Durant ter ido para o Golden State, claro que trouxe toda a antipatia daquela galera que já ficava reclamando do LeBron junto com o Wade Bosch. Imagina Kevin Durant, um dos 3, 4 melhores jogadores da NBA, ir para o melhor time da história da NBA. Parece até uma covardia, e realmente é quase uma covardia, mas a NBA é muito adaptável, né? Então você veja agora times que já se montam baseando-se nesse elenco do Golden State, né? Não tentando emular o que o Golden State faz, mas sim procurando alternativas
para diminuir as chances de ser varrido. E eu não duvido que o Golden State não seja campeão. Claro que eu acho que o Golden State tem tudo para ser o campeão aí por mais 2, 3 anos. Mas eu não duvido que ele não... Se me contassem daqui a 3 anos que o Golden State não foi mais campeão, nenhuma vez eu ficaria surpreso, mas não ficaria assim em choque como é de se esperar, né? De um time tão vitorioso assim. A NBA é muito mutante, né? Muito adaptável e o que a gente vai ver nesses playoffs aí são séries duras, imagino eu. Mas claro, o Golden State saiu daquela Cinderela, agora é a bruxa, né, da história. Agora, Rodrigo, você que acompanhou a NBA por bastante tempo e chegou a ver essas gerações aí mais ou menos carismáticas do Golden State, mas que nunca chegavam tão longe, como você viu a ascensão desse time para se tornar uma potência? Pra mim foi meio uma piscada de olho e quando eu percebi era um outro Golden State, né? Porque o próprio Curry, ele demora, né, para virar o Curry na liga, ele começa como um bom jogador, mas não era o fenômeno que ele depois foi se tornando. E o trabalho do Golden State, como a gente já conversou aí, foi muito uma coisa meio formiguinha ali, né? O núcleo do time é todo formado via draft, umas apostas às vezes meio ousadas no draft. E a cereja chega já depois do primeiro título, né? Quando eles se tornam atraentes o suficiente para trazer o Kevin Durant. E aí, de fato, vira uma potência. Então, de fato, é curioso. O Golden State é o que você falou lá no início. Era o time carisma que a gente curtia ver jogar. O time que corria pra caramba, que era o time de ataque, que chutava a bola, que, enfim, era um time agradável de ver, mas que não chegava a lugar nenhum. E de uma hora para outra é exagero, né? Porque foi um processo aí. Mas ele se torna um time poderoso. E aí o poder atrai algo contra, né? É sempre assim, é o que o Lucas falou. Vira meio uma bruxa. Você deixa de ser a Cinderela para ser a bruxa e você começa a atrair hater. O que é curioso, porque essa cultura da região ali é justamente uma cultura que vai contra essa coisa do poder, né? Eles são naturalmente oposição sempre. Estão sempre do lado da parte mais fraca da corrente. E, de repente, eles são a parte mais forte da corrente, né? E aí, como lidar com isso? Assim, o Golden State acho que é um time que até consegue lidar bem com isso e consegue incutir dentro do próprio dia a dia uma coisa mais democrática, como a gente viu recentemente. Um exemplo bobo, mas a história do Steve Kerr passando a prancheta para os jogadores, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver em outros times. E, mais uma vez, é só um exemplo bobo. Mas achei legal de ver. Tipo, vocês também têm voz aqui, entendeu? Desenhe aí as jogadas nessa partida, que eu não sou um ditador aqui. Eu estou aqui também para dividir com vocês e dar moral para vocês e recuperar a confiança de vocês. Então tem coisas que são meio contraditórias às vezes, né? Como você falou, a região ali era uma região totalmente socialista que de repente tem uma invasão capitalista com essas grandes empresas de tecnologia chegando no Vale do Silício e mesmo assim essas empresas, apesar de um viés fortíssimo capitalista, ainda tentam manter na sua filosofia ali uma filosofia mais progressista de vez em quando, né? Então você costuma ver atitudes de inclusão, de tolerância, porque isso está muito no dia a dia ali, cara. Eu citei esse clube de Berkeley, o 924 Gilman, né? É o clube mais seminal lá da cena de punk rock. Na porta do clube tem um cartaz que é icônico, que é dizendo: aqui não pode ter racismo, machismo, homofobia, intolerância, violência. E aí eles até acrescentam coisas como bebida, drogas. Eles tentam manter a galera mais limpa, né, entre aspas, ali de coisas que possam desviar o seu comportamento. E foi meio uma resposta, a criação desse clube nos anos 80 foi uma resposta ao momento em que a cena punk estava caindo para um lado de muita violência. A cena de Los Angeles, durante todo o tempo, foi muito violenta, com briga de gangue, a porrada comia todo show, e começou a haver uma certa intolerância, um certo racismo presente na cena, as mulheres não tinham espaço, e Berkeley vem com essa reação que tem tudo a ver com a região da Baía de São Francisco, ali, da Bay Area. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei em São Francisco, eu peguei um ônibus para ir visitar algum lugar lá, e do meu lado no ônibus estava uma drag queen
gravando um vídeo com uma equipe de 2, 3 pessoas meio amadoras, assim, com umas câmeras, mas com uma música alta e gravando um vídeo dentro do ônibus. Cara, tinha um monte de gente dentro do ônibus, inclusive pessoas mais velhas e tal. Não tem um olhar de reprovação, um nariz torto, uma coisa do tipo, tá atrapalhando a minha viagem. As pessoas lidam com a diferença lá de um jeito que eu acho que é invejável, sabe? Que aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda precisa muito aprender a lidar com esse tipo de coisa. Isso graças a figuras que habitaram essa região, como você citou, Guilherme, o Harvey Milk, né, que para quem não sabe, foi o primeiro cara gay assumido a ser eleito por um cargo político na Califórnia, foi vereador em São Francisco, foi assassinado também. Tem um filme, né, sobre ele, com o Champagne, né, que faz o papel dele, se não me engano. Isso. Então, tem o Mario Savio, que é um cara que foi um sindicalista que lutou muito por direitos civis e direitos dos trabalhadores e fez um discurso super famoso na escadaria lá da Universidade de Berkeley, em que ele faz o discurso e é preso na sequência pela polícia, dizendo que os caras tinham que parar as máquinas se as condições não fossem dignas. Então essa região tem toda eles carregam essa carga meio democrática, e ao mesmo tempo a cena punk já teve punk nazista, já teve skinhead intolerante, que eles tiveram que combater também. Nem tudo são flores, entendeu? Na região, mas eles conseguem reagir muito bem. Quando eu cheguei lá, só para encerrar essa parte, tinha acabado de acontecer uma semana antes aquela marcha da supremacia branca em Charlottesville, na Virgínia, vocês lembram, de protestos, né, contra negros, judeus e gays e tal, e os Estados Unidos estavam meio comovidos com isso, e a região lá, os caras estavam num nível de revolta, assim, fazendo contra-manifestações. Ia ter uma outra manifestação da direita em Berkeley, que também tinha esse risco, estava marcada para um sábado, e eles se mobilizaram de um jeito que a direita desistiu de fazer a manifestação, porque sabia que a resposta ia ser muito forte dos caras da ala mais progressista. Então, assim, eu me identifico um pouco com essa corrente mais progressista, fiquei muito feliz de ver como que na prática, no dia a dia, isso acontece. É você sair do metrô e ter um cara panfletando, te dando ali, vamos trabalhar junto aqui nessa reunião do Gilman, lá do clube, que é um clube gerido pela comunidade, não tem dono. Então, todo mês eles fazem uma reunião da comunidade, eu até mostro lá num dos vídeos, eu consegui participar de uma dessas reuniões. Essa reunião tem tipo um morador de rua lá dentro da reunião pedindo apoio para uma manifestação contra os supremacistas brancos, e a comunidade abraça o cara, entendeu? Então, eu achei bonito de ver, fiquei muito feliz, assim, de como a comunidade se entende de uma forma bem democrática. E isso, para mim, pelo menos na minha cabeça, posso estar meio louco, mas na minha cabeça isso se reflete nas franquias, no Golden State, por exemplo. E, por coincidência, caiu ali um Steve Kerr, que é um cara também muito com esse pensamento. Tem uma entrevista do Bob Myers, que é o general manager do time, ao Adrian Woods, o famoso jornalista agora da ESPN, em que ele, de fato, ele menciona isso, que um dos papéis que ele atribuiu a si mesmo quando assume a equipe é, de fato, dar a possibilidade para que os jogadores tivessem voz. Acho que muito marcado por isso que o Rodrigo falou mesmo, acho que está muito presente isso. E aí eu lembro de uma outra história que um tempo atrás quem me contou foi até o técnico do Flamengo, o José Neto, quando ele acompanhou o Rubem Manhano para fazer visita de jogadores na NBA. O Neto era auxiliar do Manhano, eles viajaram juntos para ver como é que estavam os brasileiros lá e tudo mais, e na época o Thiago Splitter jogava em San Antônio. E ele me contou um caso que eu fiquei assim, eu fui para casa pensando, gente, mas que sentido que faz isso? Que o Popovich, ele presenciou o Popovich chegar para os caras e falar assim, o que vocês estão achando da guerra da Síria? E aí os caras ficaram meio confusos, não sabem responder o número. Ele falou assim, vamos lá, todo mundo para a sala de vídeo. E passou um documentário da Guerra da Síria, num dia de treino. Que isso, assim. E aí eu vi uma entrevista recente de alguém, eu acho que provavelmente o Draymond Green, mas eu não tenho certeza. Mas algum dos jogadores do Phoenix Suns, desculpa, Lucas. Não tem esse tipo de jogador no Phoenix Suns. Quem dera, cara. Pode errar mais vezes que pelo menos fica na imaginação. Alguns dos jogadores do Golden State contando um caso similar praticado pelo próprio Steve Kerr. E claro, foi treinado pelo Popovich. O Popovich também é um personagem
atípico, né? Um pouco diferente. De tudo isso que nós estamos falando, é uma versão que mora, sei lá, 20 e tantos anos no Texas, tem uma formação militar, ele não é um eixo da contracultura, não é nada disso. Mas também é um ícone, assim, de um pensamento original, assim, de um modo de conduzir as coisas, mas que influenciou muito o Steve Kerr, né? E, de fato, assim, o Steve Kerr tem essa prática também, diz que ele passa vídeos sobre questões políticas, indica textos, faz com que os jogadores se pronunciem. Tem no YouTube uma entrevista do Steve Kerr contando vários casos como esses, em uma palestra que ele dá numa universidade, Pepperdine, é lá, Rodrigo? Pepperdine? Não tenho certeza. Mas se alguém tiver interesse nisso que eu estou falando, me manda no Twitter ou Café Belgrado que eu recupero aqui, eu tenho no meu histórico. E tem também um discurso que até ficou famoso quando o Draymond Green, quando o time do Golden State vai enfrentar o Boston, e o Draymond Green vai ali é o cinturão das grandes universidades, né? As mais tradicionais dos Estados Unidos estão ali. E ele vai em uma delas, agora eu não sei se é Harvard, mas é uma delas. E faz um discurso também muito político, muito marcado pelo fato de que os jogadores devem ter voz. E ele diz o seguinte, o tempo todo, quando alguém me diz, nem tinha ocorrido aquele caso ainda da jornalista da Fox que mandou o LeBron se calar e driblar, né? Mas ele falou assim, toda vez que alguém questiona o fato de um jogador querer comentar sobre assuntos que não são do basquete, eu respondo. Ele fala, né, nesse discurso, vocês não falam o tempo todo sobre basquete sem nunca ter jogado nada? Por que eu não posso falar sobre outras coisas, né? Ficou uma fala famosa, assim. Mas, de fato, é um time repleto de personalidades ali, de personagens, que são um pouco mais do que o jogo, mas eles são muito diferentes entre si. Lucas, você que acompanha muito rede social, eu não sei se você segue todo mundo, mas com certeza em algum momento você percebeu a personalidade de cada um. É bem diferente, né? Por exemplo, o Curry é esse pai de família, mais tradicional, simpático, propaganda de manteiga. O Draymond é o grande líder que arruma briga com todo mundo, quer ser uma figura forte. O Klay Thompson é aquele cara meio perdidão. Como é que você analisa esses caras, esse elenco, olhando a personalidade de cada um, né? Inclusive o Kevin Durant, que tem uma personalidade bem específica também, né? O Kevin Durant nas redes sociais ele tem muitas personalidades, né? Ele tem essa capacidade aí de assumir diversas identidades e que ficam se elogiando entre si. Então ele é mais difícil da gente analisar, né? O Draymond Green nas redes sociais também, ele já andou dando umas liberdades por aí, que ele disse que tweetou sem querer, mandou uma DM sem querer. Ainda bem que eu não tenho Instagram, não corri o risco de ver aí os nudes do Draymond Green, mas isso que você falou é pura realidade. A gente não vê jogadores de muitas franquias por aí se expondo do tanto que os jogadores do Golden State se expõem, né? Esse convite do Trump, por exemplo, quando ele retirou o convite, todos os jogadores, os principais, já tinham dito que não iriam, porque teve o convite inicial, eles já tinham dito que não iriam pelas redes sociais, mas não recusaram formalmente, né? E quando já estava meio decidido que eles não iam querer ir, o Donald Trump vai lá e anuncia que cancelou o convite, que não vai convidar. Mas é tipo eu dizer que eu deixei de convidar o Stephen Curry para o Phoenix Suns, porque ele já não ia mesmo, então não tem muito sentido esse cancelamento do convite do Trump. São jogadores que se você comparar aí com outras grandes estrelas, por exemplo, a maior estrela do basquete do mundo é o LeBron James. Recentemente ele se meteu nessa com o Trump, né? Ele começou a dar realmente... Ele sempre se posicionou contra causas que ele acredita firmemente, mas ele não é aquele cara que dá a opinião dele sobre qualquer assunto. Ele é um cara que é muito reservado com a imagem dele, né? Ele sempre cuida do maior patrimônio, que é a imagem dele. Ele ganha dinheiro em cima da imagem, então ele sempre tratou muito bem da imagem dele. Muitas vezes ele usa outras pessoas para conseguir reivindicações dele perante a imprensa, mas ele sempre se protegeu. Mas, para ser justo com ele sempre se posicionou firme em causas sociais. Isso aí não dá para negar. Mas outras grandes estrelas raramente se envolvem com casos desse tipo, né? Eles não dão margem para esse tipo de que tire tanto foco assim do basquete. E em alguns casos é até correto, né? Porque equipes
se deixam levar demais pela mídia, pelo estrelato, né, pelos holofotes, muitas vezes perdem o foco. Já o Golden State, além dele ser essa equipe moderna no sentido de estar sempre do lado, que eu também concordo com o Rodrigo, lado certo das coisas, eles também já são uma equipe de millennials, né, pode dizer assim, porque eles são todos equipados com a capacidade de conviver, interagir nas redes sociais, se expor de diversas maneiras e que não afeta o trabalho deles na quadra. É impressionante o que esse time joga, o que esse time é coeso, o que esse time, mesmo quando está faltando Kevin Durant ou está faltando Stephen Curry, eles são favoritos para ganhar partidas. Isso é quase bizarro, né? Faltando um dos 3 melhores jogadores do planeta e mesmo assim a chance deles ganharem é imensa. Porque eles têm uma cultura, têm um estilo e eles seguem aquele estilo à risca, né? Dentro das 4 linhas e também fora das 4 linhas eles conseguem expor o pensamento deles, mesmo nas diferenças aí que o Guilherme falou, que eles têm entre si. O Stephen Curry é um cara tipo de família, assim, sempre tá do lado da mãe, do lado da esposa, do lado do pai, leva a filhinha levava, né? Agora acho que ele tá querendo expor menos a filhinha dele, que eu esqueci o nome, mas é linda, ia para todas as entrevistas pós-jogo naquelas finais de 2015, ficou muito famosa, e aí acho que ele aí acabou recolhendo um pouco a filha para não expor tanto a imagem dela, mas é um cara totalmente família. Já o Draymond Green, que o Guilherme falou, é totalmente verdade, né? Um cara que se mete em confusão num bar aqui, mas que vai dar uma palestra numa universidade top ali, né? Um cara que tá é como ele joga também, ele tá em todo canto, né? Ele tá tomando conta de toda a área. Então, é uma equipe que vai marcar a história aí no basquete para sempre pelo jeito que eles foram campeões, né? Porque tinha sempre essa história que na NBA o que ganha título é defesa, e apesar da defesa deles ser maravilhosa, realmente foi o estilo de jogo deles do ataque que encantou o mundo, que deixou a NBA nessa velocidade toda que tá. É como quase todo podcast eu trago uma estatística bizarra, Guilherme. Eu vou trazer uma hoje aqui. Não me envergonhe na frente do Rodrigo, hein? Não, ele vai curtir. Só para eu falar o nome Phoenix Suns e Nash. O Phoenix Suns do Steve Nash, ele tinha o maior pace, né, aquele dos 7 segundos ou menos da NBA. Ele era o que tinha mais posse por jogo. E hoje a equipe que tem menos posse por jogo, o Memphis Grizzlies, tem mais posse por jogo do que o Phoenix Suns do Steve Nash, dos 7 segundos ou menos. Para você ver o tanto que esse estilo de jogo influenciou a NBA, que hoje o time mais lento da NBA joga mais rápido do que o time mais rápido do Nash. Então é uma coisa bem bizarra da gente pensar, mas é o que a transformação do basquete, né, que, como eu falei, é mutante na NBA principalmente, e cada vez mais se adapta. Agora, caminhando aí para a reta final do nosso podcast, eu queria, Rodrigo, que você fizesse aí as suas considerações finais sobre esse tema que é... Eu queria ouvir uma palhinha do Rodrigo, será que rola? Uma música, você quer dizer? Um refrão aí que ele ouviu. Que isso? Você constrangeu nossos convidados agora? É completamente sem noção, né? Não, eu tenho certeza aí que ele ensaiou muito. Não, o Pop acha que punk rock é tipo bossa nova, que eu posso pegar um violãozinho aqui e cantar tranquilamente. Não é assim não, amigo. Ele precisa de muito caos para dar uma palhinha de punk rock. A gente faz um barulho aqui. Ô, Rodrigo, você desculpa o Lucas, é que ele tá num momento muito difícil, que ele me confessou que ele entrou numa academia muito chique agora e que tem aula de zumba. Que a esposa dele não deixa ele fazer zumba. No meio bloco da Marília. Ele acha que é por ciúmes dela. Mas eu tento convencê-lo que na verdade não é isso. É que ela quer poupá-la do ridículo. Entende? Sem dúvida. Mas muito pior que eu acabei indo pro Muay Thai e passei muito mais ridículo do que se eu fosse no Zumba, onde eu já domino, né? Agora, Rodrigo, considerações finais aí sobre... Eu acho que tá na hora das considerações finais mesmo. Acho que a gente tá chegando nesse momento. Quando você fala de Zumba, né? Agora, o que você espera aí, Rodrigo, desse time, desse projeto, né? Que de fato é uma revolução no modo de jogar basquete, no modo de se portar fora de quadra. O que dá para esperar ainda desse time? É uma longa dinastia de fato? Como é que você tem visto isso?
Primeiro que quando o Lucas fala, eu vou aqui aproveitar o fim do podcast para discordar um pouquinho de quando o Lucas fala que não se surpreenderia tanto se daqui a 3 anos alguém falasse que esse time não foi multicampeão. Eu vou me surpreender muito se não for. Eu ainda acho o Golden State muito acima dos outros, principalmente pelo formato consagrado de série de melhor de 7. Eu acho que se fosse um jogo, tudo bem, acontece. Alguém ganhar 4 vezes desse Golden State no playoff, eu acho muito difícil. Qualquer time, inclusive o Houston, inclusive o novo Cleveland, se der tudo certo, inclusive o Boston, se estiver voando, enfim, não importa. A não ser que haja, obviamente, uma lesão ou alguma coisa fora da curva, esses caras saudáveis e entrosados, como eles já são, eu vejo esse time ainda muito bem, não só para esse ano, como para um próximo, mais 2, enfim. A não ser que haja uma grande revolução e se crie um outro super time na NBA. Acho que foi uma cartada muito certeira que eles deram com a contratação do Kevin Durant e o patamar ficou muito acima. Isso ficou muito claro na final do ano passado, em que praticamente não teve disputa, né? Foi uma vitória avassaladora. Não foi no ano anterior porque perderam o Draymond Green, aí criou um equilíbrio ali, e o LeBron você tem que respeitar, né? Porque um gigante, o que ele fez foi épico há 2 anos, né? Antológico. E tomara que aconteça mais vezes, porque é bacana você ver coisa mais competitiva. Mas no terreno esportivo, eu vejo um futuro muito tranquilo para o Golden State na sequência aí da NBA. No terreno fora da quadra, eu fico bem feliz também de ver que não só o Golden State, como, aí eu não vou nem dizer franquias, mas pelo menos outros jogadores se sentem à vontade. A gente citou alguns aí, o LeBron é um bom exemplo, para se posicionar socialmente, para se posicionar politicamente, e eu acho que a própria NBA estimula um pouco isso, não às claras, mas estimula no sentido de que ela mesma toma atitudes mais progressistas, no sentido de você ir para um caminho de tolerância, de igualdade. A gente teve agora recentemente esse escândalo aí do Dallas Mavericks na reportagem da Sports Illustrated, mostrando um ambiente totalmente corrosivo com as mulheres que trabalham na franquia, com assédio sexual, com, enfim, uma série de denúncias gravíssimas, e a NBA imediatamente, depois do lançamento da matéria, ela cria um canal, um canal de comunicação para qualquer funcionário ou funcionária de franquia fazer denúncia anônima sobre o modo de trabalho e condições ruins de trabalho, não necessariamente assédio sexual, mas também assédio sexual, porque se tudo isso acontece dentro do Dallas Mavericks, a gente não pode ser ingênuo de achar que o Dallas Mavericks é uma ilha da intolerância dentro da NBA. É claro que isso pode acontecer em outros lugares, não só na NBA, mas em qualquer empresa do planeta, né? Isso é uma realidade hoje, e há muito tempo, muito forte, em que as mulheres costumam sofrer demais no dia a dia. Então, que bom que a NBA imediatamente se posicionou. A NBA faz umas lambanças também de vez em quando, não é uma liga perfeita, mas eu acho que esse esforço de tentar alinhar o seu discurso, pelo menos, com uma coisa mais progressista, eu fico feliz. E é algo que eu falei lá no início, eu espero que esse debate não caia na polarização política de direita ou esquerda, como se a igualdade, a tolerância e o respeito ao outro fosse uma questão de esquerda ou direita. Eu não consigo compreender que determinada corrente política ache que você tem que desrespeitar o outro. Eu acho que não é isso, é uma questão de posicionamento pessoal. Então, eu acho que o governo do Donald Trump levou essa questão da intolerância para um nível tão bizarro que as instituições se sentem mais à vontade de atirar de volta. E aí eu estou usando a palavra atirar aqui como uma provocação no momento em que se discute tanto a questão das armas nos Estados Unidos. Mas eu acho que o momento é ruim, e aí o Brasil está junto nessa, né? O momento aqui é muito ruim também nesse aspecto, mas eu fico feliz que esse esporte que a gente gosta tanto, há algum tipo de reação em algumas camadas da sociedade, em algumas instituições, em alguns jogadores. Tomara que continue assim, tomara que cresça, e tomara que surja alguém para encarar esse Golden State na quadra aí no futuro, porque hoje eu vejo eles ganhando bem nos próximos anos. Não sei o que vocês acham. Esse sentimento que o Rodrigo falou é muito meu, assim. Eu sempre torço pro mais fraco, mas eu sou muito simpático ao Golden State. Eu não sei muito bem como lidar quando eles vão longe, assim.
De fato, eu não sei o que eu vou fazer quando chegar nos playoffs, para quem que eu vou torcer, porque eu gosto muito desse projeto, eu queria muito que eles fossem mais adiante, né? E concordar também com isso que o Rodrigo falou, porque, de fato, a NBA não é perfeita e tudo mais. Até acho que se você parar para pensar, se você olhar o mundo hoje, que liga do mundo tem um posicionamento próximo ao que a NBA tem? De qualquer coisa. A NFL a gente sabe que não. O beisebol eu não acompanho. Mas o futebol que a gente acompanha muito, quando que você vai ver a Champions League dar qualquer definição? Você acha? Isso é impensável, né? A Liga Inglesa, a Premier League, né? A Liga das Estrelas, ou mesmo a Euroliga, ou vem para o Brasil, né? O Campeonato Brasileiro, sei lá, a CBF não é uma liga, mas o NBB, ninguém entra nessas disputas, né? O fato que a própria NBA se preste ao papel de entrar já é algo admirável. O fato de um time como o Golden State ter uma franquia tão ligada a isso, claro que não é comparável porque é outro patamar, mas me lembra, Lucas, aquela história que você trouxe do São Paulo, né? Sim, São Paulo que tem uma grande base de torcedores, inclusive alguns começaram a nos seguir no podcast. Um abraço aí para a nação são paulinense, mas o São Paulo tem essa história bonita, pesquisem tem histórias no Medium muito legais também, eu esqueci agora quem escreveu, mas tem um cara que visitou lá São Paulo, que contou tudo que ele viu lá, separou o mito da realidade e viu que a realidade era bem perto do mito São Paulo, realmente uma história bem bacana. Fica aí então também essa notícia. Um abraço pro pessoal do São Paulo, de fato a gente está se seguindo agora. Mas olha a diferença, né? Olha a diferença, segunda divisão da Alemanha, às vezes terceira, e NBA, né? Maior liga de basquete do mundo, top 3 ligas do mundo, é do melhor esporte, então realmente o posicionamento da NBA é louvável e enche a gente de orgulho, né? A gente vê cada história sinistra aí na NFL, abusos de jogadores, agressões a esposas, namoradas, que passam praticamente impunes. Na NBA isso seria uma coisa intolerável, impossível de acontecer o que acontece por lá. Lucas, algum ponto final aí que você quer antes de dar o adeus para esse podcast? Só queria agradecer demais ao Rodrigão pela presença no nosso podcast, pelo esse número 3. Esperamos aí que sejam várias participações dele. Cada viagem que ele faça, ele venha contar aqui o que aconteceu, mesmo que ele viaje para Maringá. Fiz a ponte aérea Rio-São Paulo, aí ele tem que voltar aqui no podcast para contar tudo o que aconteceu nessa ponte aérea aí. As impressões que ele teve da TAM ou da Gol. Então, fica esse convite eterno aí ao Rodrigão. E Guilherme, obrigado por não ter avisado ao Rodrigo que eu ia estar aqui, né? Talvez ele nem aparecesse. E forte abraço e quero ouvir as considerações finais de vocês. Ô Lucas, só uma coisa, eu tava na esperança do Rodrigo ser escalado para algum jogo do Campo Mourão, que é o mais próximo à minha cidade aqui. Pode acontecer. Eu acho difícil maldade porque Rodrigo, cara. Não, porque daí eu tinha a oportunidade de vê-lo brilhando aqui no norte do Paraná, né? Onde a terra é roxa. Mas acho que não vai rolar não, viu? Acho que o Campo Mourão não tá playoff, conseguindo. se rolar um Mengão contra o basquete cearense, ele pode pintar por aqui, né? Isso aí vai rolar. Beleza, hein? Rodrigo. Seria maravilhoso. Fica a dica. Ô, Guilherme, eu queria deixar uma dica para vocês nesse fim, que é o seguinte: para de me chamar, porque se chamar eu venho, cara. Então, às vezes, assim, o cara chama meio por educação, né? Não é para aceitar, mas não interessa, eu aceito. Então, eu fico essa dica para vocês. Para de chamar, senão daqui a pouco ninguém mais aguenta ouvir eu falando. E agora, falando sério, eu agradecer muito a vocês aí, porque, vocês são dois caras que a gente tem se falado bastante, quase que diariamente aí, e eu sei que vocês torcem muito por mim também, assim como eu torço por vocês, e o trabalho que vocês fazem é espetacular, não só no podcast, mas nas coberturas do Twitter também, e agora nessa fase nova aí no Medium, que venham mais textos sobre o Phoenix Suns e outros assuntos, e a gente segue nessa resenha aí, cara. Mais uma vez, obrigado por abrir o espaço e espero que eu não tenha aborrecido ninguém com meus papos de punk rock. De forma alguma. Aliás, eu volto a recomendar, acessem lá Medium ou Medium Punk na Califórnia e vocês vão encontrar lá. Eu vou postar também lá no Twitter do Café Belgrado agora, quando eu publicar junto com o podcast. Vale a pena. Peguem as bandas, joguem no YouTube, joguem no Spotify. É uma viagem aí a um tipo de cultura, um tipo de som. É espetacular mesmo. Vale muito a pena.
Assistam também os vídeos que o Rodrigo fez. Tem os textos, mas ele fez pequenos documentários, alguns maiores, outros um pouco menores. Mas assim, vale a pena também. É muito legal. Agradecer a todos aí que nos ouviram. Sim, 1 hora de podcast dedicado a essa relação entre a cultura e o esporte na região ali da Califórnia, que é tão dedicada a essas causas sociais e que tem tanta história para contar. Agradecer a todo mundo que ouviu. Sigam atentos aí, sigam o Nepopop, sigam o Café Belgrado, sigam o Rodrigo Alves lá no Twitter, mande mensagem pra gente e a gente vai continuar mandando abraço, porque aqui a gente troca abraço pra audiência. Forte abraço.